Quantos nunca ouviram ou leram este texto que acabaram de ler? Levantem a sua mão. Nunca leu esse texto, irmão? Agora, nunca leu esse texto? Salve, Mário. É quem nunca leu e nem nunca ouviu esse texto. Levante sua mão. Então, todos nós temos ciência a respeito desse texto. Leu também, Isis, esse texto? Esse texto que a gente acabou de ler? Acho que sim. Não estou perguntando, eu não sei. Já leu o livro de Mateus? Algumas vezes? Então está lá, está em Mateus, então você leu. Pode não estar lembrando, mas você leu. Nessa manhã a gente está estudando a série a respeito da pessoa de Cristo, mas e suas obras. E para que a gente conheça essa pessoa, a gente precisa conhecer também o seu nome. E nesta manhã a gente vai estudar um nome que particularmente a Deus, muitas vezes, ele é referido nas Sagradas Escrituras, no caso, Cristo. Ele é considerado como Senhor. E quando eu fiz essa pergunta a respeito desse texto, é uma questão bastante séria a respeito a gente tratar Cristo como Senhor. E aí, o que as Escrituras vai dizer a respeito dessa palavra chamada Senhor? Para primeiro título de conversa, o primeiro nome que mais é usado frequentemente para designar Jesus é Cristo, é um título. Cristo significa, vamos lá lembrar? Rei ungido. Ele é o rei ungido, a mesma coisa que Messias, o rei ungido. Ou somente ungido, também pode ser declarado dessa maneira. Mas a segunda nome que mais é atribuído a Cristo, que mais aparece nas Escrituras após essa palavra, esse título chamado Cristo, é a palavra Senhor. E na maioria das vezes ela é dito, Jesus é Senhor. E esse é o título mais elevado conferido a Cristo. Embora Jesus Cristo seja um título extremamente maravilhoso e poderoso, porém, a forma pela qual nós atribuímos Jesus como Senhor é um título ainda muito mais elevado, porque ele não se torna só apenas um rei ungido. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é o chamado soberano dos reis da terra, ou também Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quando o Novo Testamento vai apontar Cristo, mostrando exatamente, ou melhor dizendo, Jesus, como ele sendo o Senhor, aí a gente tem que olhar para as Escrituras Sagradas e verificar que tipo de nomenclatura ou que tipo de significado tem nas Escrituras essa palavra chamada Senhor. E a gente pode olhar 3 significados nessa palavra são atribuídas a uma pessoa que se designa como Senhor. E a primeira delas, é como a gente se trata aqui nessa terra. A gente trata os mais velhos e chama eles de o senhor, a senhora. É uma forma de respeito. Concorda comigo ou não? Não é verdade? Isso tem a ver que quando eu chamo, vamos chamar o seu Jorge, ou eu gosto mais de usar irmão Jorge, eu nunca gosto de usar seu. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos, então eu prefiro o irmão Jorge. Mas se eu estiver falando com ele, disse... O senhor pode vir comigo, o senhor pode pegar isso aqui para mim, o senhor pode fazer isso, o senhor sabe dessas coisas. Quando eu atribuo essa palavra Senhor, significa dizer que ele me possui? O senhor é meu dono? Hein, irmão Jorge? Não. Isso apenas significa um título de respeito, um título de consideração. Esse é a primeira significado dessa palavra Senhor nas Escrituras Sagradas. É um dos significados. E muitas vezes Cristo é chamado Senhor sob esse título. Não necessariamente como o Senhor dos senhores, nem Rei dos reis, mas como um título de respeito. Por quê? Porque nem todos consideravam Cristo como ele de fato é. Então considerava ele apenas como um Senhor. As Escrituras apontam isso. Porém, aí existe um segundo título. Um segundo título nas Escrituras apontam como
um senhor de escravo. E aqui começa a mudança na escritura. Hein? Aí é dono, aí é possuidor. Muitas vezes Jó é chamado de quê? Um senhor de escravo, porque ele tinha escravo. Abraão tinha muitos escravos também. Lembra que Abraão tinha muito escravo? Certo ou não? Tem alguma dúvida a respeito disso? Ele era chamado de senhor pelos seus escravos. Por quê? Porque ele possuía aquela pessoa realmente. Ele era dono daquela pessoa. Esse é o segundo título, o segundo significado para a palavra Senhor nas Sagradas Escrituras. Que uma pessoa pode ser dono de outra, ou seja, pode ser senhor de um escravo, de uma outra pessoa. Ele possui essa pessoa e faz dele o que ele bem quiser. Vende, troca. E as Escrituras só apontam uma coisa, que um senhor de escravo, num tempo bíblico, ou seja, que era participante dessa aliança, esse senhor, ele não poderia maltratar o escravo. Ele não poderia ser ruim para com o escravo. Era a única coisa que as Escrituras apontavam para que aquele senhor não fizesse tanto mal quanto deveria fazer todos os outros que não participassem da aliança com o Senhor, nosso Deus. Muito bem, essa é a segunda. Quando a gente vai para o Novo Testamento e os discípulos começam a falar de Cristo como Senhor, aqui começa a mudar. Eles começam a se considerar como quem? Como escravo. Vamos ver um texto? Abra sua Bíblia aí. Veja 1 Coríntios. Acabei aqui escrevendo. Acredito que o capítulo 1 já nos dê essa descrição. Não. Efésios, desculpa. Efésios capítulo 1. Efésios 1. E errei de novo. Romanos, troquei. Agora eu acertei, Romanos. Quem achou Romanos, capítulo 1, verso 1, pode dizer. Paulo se caracteriza como quem? Mas essa palavra, servo, nas Escrituras Sagradas, para nós é diferente. A palavra seria escravo. Ele é um escravo. Servo do Senhor Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Servo significa dizer escravo. A palavra do grego é doulos e significa literalmente uma pessoa escrava. Quando os discípulos passaram a chamar Jesus como Senhor, eles estavam considerando que eles, os discípulos, estavam sendo possuídos, ou melhor dizendo, Cristo Jesus era dono de cada uma de suas vidas. E isso para nós começa a ter uma importância muito grande, porque as Escrituras vai apontar exatamente isso. Quando a gente viu esse texto, quando Jesus começou a falar a respeito do seu maior sermão que está registrado em Mateus, o Sermão do Monte, e ele vai dar os requisitos e toda, vamos supor, a ética do reino de Deus. E ele começa no capítulo de número 5 com as bem-aventuranças e vai terminar com uma parábola para dizer
a quem vai ser semelhante às pessoas que ouçam a minha voz, aqueles que querem seguir a minha vida. E eles dizem que é como um homem que construiu sua casa onde? Na rocha, e o outro que construiu sua casa na areia. O que constrói a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica. E aquele que constrói na areia é aquele que ouve e não pratica. E aí ele começa a dizer, tá, foi construída essas duas casas sob dois tipos de terreno, sob dois, vamos dizer, fundamentos. E o que acontece com essa casa? O que acontece com essa casa, tanto uma quanto a outra, é que os rios vão subir. O vento vai ser forte e com ímpeto vai bater com aquela casa. Aqui que está construída sob a fundação da rocha, ela não cai. A outra, igualmente construída, mas porém construída sob a areia, baterá com ímpeto e a casa vai cair, e será grande a sua ruína. É assim que Cristo termina, dizendo que não somente a casa cai, mas a casa cai com uma ruína muito terrível. E quando Cristo ele termina essa parábola, antes disso, ele faz uma palavra profética a respeito do dia em que todos os homens vão estar diante dele. E muitos naquele dia vão perguntar, Senhor, Senhor, não fiz isso? Não fiz aquilo? Preste atenção que como as pessoas vão declarar Jesus no último dia. Porque Jesus ele vai dizer assim mesmo, não digam e nem me chame de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando. Para que eu faça aquilo que Cristo manda, eu tenho que ser verdadeiramente um escravo dele. Não tem outra opção. Não há outra opção. Ele nos comprou por um bom preço. E o preço foi ouro e prata? Por causa do seu sangue. Seu sangue precioso, mais valioso do que ouro e prata, vai dizer Pedro. E se ele comprou por um bom preço, e ele comprou exatamente um escravo, porque nós estávamos vendidos para o pecado. Estávamos acorrentados na escravidão do pecado, e é nesse pecado que Cristo vai e liberta e paga o preço para que nós venhamos a ser o quê? Escravos dele. E aqui começa uma coisa maravilhosa. Como uma pessoa que é escrava vai se tornar livre? Respondam para mim. Cristo te libertou? Mas tu é escravo? Cristo te libertou? E agora, Isis? E agora? Aqui começa com uma coisa muito que a gente entende e que o apóstolo Paulo muitas vezes escreve assim para nós. Para a liberdade foi com que Cristo te libertou. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que antes nós éramos escravos do pecado e cometia esse pecado, e o que a gente tinha no final? O que ressobra para nós se a gente continua na prática do pecado? A morte. Mas ele diz ainda mais nesse próprio texto. Antes vocês eram escravos para fazer as coisas erradas. Agora oferecei os vossos corpos como instrumentos de justiça, para que por meio dele a vida comece a florescer na vida de vocês. Então o ponto que ele está dizendo é que Cristo nos liberta de uma escravidão e nos submete a um outro jugo de escravidão. Ele nos tira de uma escravidão e nos submete a outra escravidão. Aí é que está o detalhe, quando o apóstolo, desde o Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer assim mesmo, e eu gosto desse texto. Abra aí o livro de Jeremias. Capítulo número 2.
Verso de número 9 diz assim. Jeremias, capítulo número 2, verso de número 9 diz assim: portanto, pleitearei convosco. Lembremos que o capítulo 1 é o chamado de Jeremias, que Deus dá a ordem para ele seguir, para ele obedecer. E ainda diz mais para ele, a palavra dele seria para plantar, edificar, mas também a palavra dele seria para arruinar, para destruir, para desfazer. E ele ainda diz mais para o próprio Jeremias, que olha, eu estou te colocando como coluna de ferro e portas de bronze, muitos vão bater com você, vão de todos os lados, todos, não vai ter ninguém que não bata com você, que não brigue com você, que não lute contra você, mas ele disse, eu estou contigo e ninguém vai prevalecer contra você. A palavra que Deus estava trazendo para o ministério de Jeremias, que estavam levantando ainda como um garoto, um pequeno, e quando eu falo garoto, é um mancebo, exatamente, por volta de 17 anos, mais ou menos, Jeremias é levantado para ser profeta em Israel, muito novo para fazer isso. E ele diz que são reis, nobres e sacerdotes lutariam, e por final até o povo lutaria contra Jeremias. Não aceitaria o ministério profético de Jeremias. E Jeremias é o profeta que mais viveu durante todo o tempo, é o maior ministério profético de todo o Antigo Testamento. Qual é o problema disso? Não tem nenhum problema disso. Que boa, vida longa para Jeremias, mas foi uma vida longa só de pedrada. Só de sofrimento e dor. Dor porque as pessoas não viam isso, não reconheciam o chamado dele. Dor porque as pessoas continuavam nos seus pecados. E dor pior, é que quando ele viu as profecias todas que ele havia declarado, todas se cumpriram diante dos seus olhos. E aquele povo que não o obedeceu, ou melhor dizer, não obedeceu à voz do Senhor, ele viu morrer diante de seus olhos, padecer, não somente as pessoas, mas o próprio templo em Jerusalém, que era o símbolo, como se fosse da presença de Deus, da glória de Israel. Quando ele viu isso, essa é a tortura de Jeremias. E dentro de todo esse ministério dele, as Escrituras vão pontuar uma coisa: apenas um homem se converteu. De todo o ministério dele, apenas um único homem se converteu. E que homem era esse? Hein? Não, ele não. O único homem foi Edimeleque, um etíope, que não fazia parte do povo de Israel. Um único, irmão. Porque os resultados não são nossos. Então, quando Deus estava falando isso tudo no primeiro capítulo para Jeremias, o peso, o fardo e as dificuldades que ele iria enfrentar nesse ministério, ele parte para as palavras agora proféticas para dirigir ao povo. E ele só é palavra pesada. Por quê? Porque o povo estava errado. E ele começa o seu ministério, preste atenção, no tempo de Josias, no tempo da maior reforma espiritual que Israel obteve desde os dias de Davi. A reforma que Josias opera é tão poderosa porque o coração de Josias se converte, como a Bíblia diz, ninguém se converteu nem antes nem depois como Josias se converteu. Aos 17 anos o rei Josias, ele está com 8 anos, ele sobe ao trono, senta-se na posição, depois de um rei extremamente ímpio, ele sobe no trono, faz o que é justo e reto, e aos 17 anos ele tem uma conversão com o Senhor. E nessa conversão ele vai buscando a vontade de Deus. Nesse tempo em que Josias é rei, dos 8 até os 17 anos, o templo praticamente não está funcionando. O templo está em ruína. As pessoas não vinham ao templo, não ofereciam isso. Então Josias disse, vamos reformar o templo está muito feio, está tudo acabado, vamos reformar, e começa a reformar. Quando eles estão reformando, sabe o que acontece? Eles descobrem o livro da lei dentro do templo. A reforma de um templo, a reforma de uma vida, a reforma de uma pessoa espiritualmente, só acontece quando ela realmente encontra as Escrituras Sagradas. Ao encontrar os sacerdotes, encontramos esse livro,
nem sabia de fato o que era esse livro. Ele lê o livro, é o livro, basicamente, o livro de Deuteronômio, ou os 5 livros da lei. Aí ele entende que a profecia vai acontecer, que a ira de Deus está extremamente poderosa e vindo para se derramar sobre a sua vida, sobre o seu reino nesse tempo. Então ele chora, busca Deus e disse: envia esse livro para alguém que pode me dizer o que significa essas palavras. E aí ele viu esse livro para a profetisa Uda. Ela fala e diz: olha, assim diz o Senhor, assim como Israel me desobedeceu, a minha ira virá poderosamente, e tudo que está escrito aqui assim se cumprirá. Mas porque o teu coração se enterneceu pelas minhas palavras, isso não se cumprirá no teu tempo. Tu descansarás em paz com teus pais, e não verás todo o mal que trarei sobre Jerusalém. Assim aconteceu. Aí ele vai, se esforça e continua fazendo a obra. É nesse período, irmãos, que Jeremias se levanta. Nesse período. Num tempo de grande reforma, num tempo de grandes maravilhas, mas era um rei com o coração para Deus. O povo só apenas estava seguindo aquele rei. Os seus corações também não se converteram. E é por causa disso que Jeremias, ele se levanta e começa a dizer e a anunciar. E então no verso 9 ele diz assim: portanto eu pleitearei convosco, diz o Senhor, até os confins de vossos filhos, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Que coisa semelhante é essa que sucedeu, Senhor? Então ele diz no verso de número 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Posto que não eram deuses, aí é o que é o pior. Alguma nação trocou de alguma vez o seu Deus por outro Deus, mesmo que os seus deuses nem eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa, ou seja, veio ser cativo, veio se tornar escravos. Os leões novos, rugindo contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis, de Táfnis, te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás ido ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira palavra que Deus está trazendo para Israel era exatamente isso. Quão amargo é você deixar a fonte de águas vivas e cavar um buraco para buscar água, uma cisterna que é furada. Você cava, faz a cisterna para captar a água, mas você não percebe que essa água que está sendo captada, ao teu próprio buraco que cavaste está furado. Pode reter água? Pode beber dele essa água? É como cavar um poço nos dias de hoje, ou cavar, sei lá, alguns tanques que tem por aqui, e vamos captar toda a água. De repente a água vem, chuva muito grande, enche o lugar. No dia seguinte, já está tudo sequinho. Como está seco? Porque está furada, não é capaz de captar água. E não tendo água, você vai passar a ter sede, todo tipo de males. Quando Jeremias, Deus dá essa palavra para ele diz uma coisa: porventura Israel era escravo, ou ele nasceu cativo? Então por que ele ficou um escravo? Então Deus disse, no verso de número 10, no verso de número 19,
A tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mal e amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O texto ele termina dizendo que as pessoas não tiveram temor de Deus e por isso viveram nas suas práticas de pecaminosas. Chegaram ao ponto de trocar o Deus, a glória de Israel, por deuses que não são deuses, de ouro, de prata, de bronze, de qualquer tipo desse gênero. Deus está dizendo aqui para nós algo que é para a gente entender. O escravo nos faz pecado. Quando a gente pega, a gente se torna escravo. E ele é um escravo extremamente, que a gente pode dizer, perverso. Ele é exigente. Eu gosto muito de comparar com uma pessoa que tem problemas com vício. Seja ele qual for o vício. Vício de droga, vício de álcool, seja qual for o vício que essa pessoa tiver. Essa pessoa que tiver esse vício, o vício é senhor dessa pessoa. É ou não é? É ou não é? E a pergunta é tão séria que ele vai fazer de tudo. Se é uma pessoa com droga, com problema disso, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que comprar, não vai ter que comprar? Ou algum traficante dá alguma coisa de graça? Dá? Não dá. Ele dá de graça talvez a primeira e a segunda dose. Quando ele vê que tu já caiu no laço, foi preso. Se tu quiser mais, tu vai ter que comprar. Mas não tem dinheiro. Te vira. Rouba. Faz o que quiser. Traz da tua casa. Vende as tuas coisas. Porque aqui agora só é por dinheiro. O vício que está nele começa a instigar ele. Me dá. Eu quero. Me dá. Eu quero. Já viu como criança é? Não é viciada em pedir naquilo que ela quer? Ela não deixa você dizendo, me dá, agora, me dá, agora, me dá. Para gente que é pai, é uma tortura ouvir essa criança falando, tá. Eu sou mais de boa, minha esposa ela é mais estourada nesse sentido. Quando ela ouve muito, para com isso daqui, para de falar. Mas eu não, se é mesmo, tudo bem. Não me dá, tudo bem. Tá bom. É monossílabo, eu para lá e eu para cá, todos dois. Aí fica debatendo assim, sim, já tá bom. E aí vai andando. E eu não me bato com isso, eu não me torturo com essas coisas. Mas isso tudo é muito meio bonitinho, porque é uma criancinha. Mas pense essa criança gigante dentro de você, pedindo toda hora e todo momento, dentro do teu próprio coração e da tua mente, tu precisa disso. Tu precisa de mais uma puxada, tu precisa de mais uma picada, tu precisa de mais um cheiro, tu precisa de mais uma dose. E toda hora falando, ele é Senhor, então você começa a ficar louco, eu tenho que ter. É por isso que a gente encontra algumas pessoas acorrentadas, para ver se livra do vício. Quando a gente se depara com uma pessoa acorrentada, e isso não é poucas vezes que acontece, a gente encontra uma pessoa, a gente entra numa casa e uma pessoa está acorrentada, nossa, por que ela está acorrentada? Porque se a gente soltar, ela vai fazer besteira com a própria vida dela. Até que isso saia da carne dela, saia da mente dela, ela precisa ser contida. E não é isso que se faz dentro de programas de internação para a limpeza da mente, do corpo dessa pessoa, que a gente chama de desintoxicar, tirar exatamente o vício, a fissura. Coloca a pessoa dentro de um internato, seja ele Manaim ou qualquer um desses lá, e fica lá. Fica segurando o homem até passar 2, 3, 4, 5, 6 meses, saiu da abstinência. Então, ele pode voltar de novo à sociedade. Com um detalhe, não chega perto dessas coisas. Porque se tu pegar de novo, ela vai te aprisionar. Não é assim que se diz? Porque sozinho aqui, livre na liberdade dele, entre aspas, podendo ir e vir, ele não consegue. É necessário que ele se coloque dentro de um lugar secreto e fique recluso lá, livre de tudo e qualquer ameaça externa. E assim ele consegue. O que Deus está dizendo para nós é que o escravo, ou no caso o Senhor nosso, que era o pecado, ele mandava e desmandava, e tudo que a gente tinha era uma perda atrás de perda. Era um Senhor extremamente opressivo. Quando Cristo vem e nos liberta, e ele diz assim, ele nos libertou do império e nos libertou para o reino, e nos transportou, melhor dizendo, nos transportou para o reino do Filho
da luz, do reino do seu amor. O que Cristo está apontando é que esse mesmo texto de Jeremias, as pessoas fizeram os seus pecados, se tornaram escravos e viram quão amargo e quão ruim era deixar o Senhor, as fontes de águas vivas. Mas quando Cristo ele é tomado, ou melhor dizendo, Deus nos tira e coloca no reino do Filho do seu amor, a gente sim tem um novo Senhor. Assim, a gente ainda é escravo, sim. Só que o escravo, agora que tem um novo dono que é Cristo, ele nos trata com amor, com cuidado. Esse Senhor é o nosso bom pastor. Lembremos do Salmo 23? Ele começa, o bom pastor é o Senhor. Porque é o Senhor que está guiando ele a quem? As águas tranquilas, as águas de descanso, a pastos verdejantes. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Tudo o que Deus está fazendo como Senhor na nossa vida, Ele faz com um grande cuidado, como um pastor cuida das suas ovelhas. E esse é o ponto que o apóstolo está dizendo. Deus, agora, eu sim, Ele é o meu possuidor. Sim, Ele me resgatou. Sim, Ele me comprou. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Quando Cristo ele aponta isso aqui para as pessoas, dizendo assim, mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro no teu nome. Eu vendi a minha casa, Senhor. Eu dei comida para os órfãos, para as viúvas. Senhor, eu até curei os enfermos. Eu preguei a tua palavra. Eu cantei na igreja. Lembra-te daquele dia? E eu preguei também, Senhor. Quantas vezes eu evangelizei uma pessoa? Tudo ele começa a pontuar várias obras que esses homens fizeram. E nenhuma delas é uma mentira, irmão. Porque diante da verdade não se pode mentir. Diante da verdade não se pode mentir. Então essas pessoas falaram seriamente a respeito disso e Cristo não diz assim mesmo, não, isso é mentira, não, isso é mentira, não, isso é mentira. Ele não considera isso como mentira, ele considera como verdade, você fez mesmo. Mas aí tem um detalhe, eu não considero isso. Por quê? Porque não é o que você faz que me torna o teu Senhor. Mas é como você está fazendo essas coisas. Com que tipo de intenção e com que tipo de situação você tenta fazer e realizar essas obras. Porque se a gente olhar para os fariseus, aparentemente eles faziam tudo certinho. Mas a Bíblia declara que eles eram apenas exterior. As suas intenções eram péssimas. Havia hipocrisia nas suas vidas. Eles pintavam um cenário e mostravam um cenário que parecia ser os homens mais santos e mais perfeitos desse mundo. Ao ponto de todo mundo olhar para eles e dizer assim, é assim que a gente tem que ser. É assim, como é que eles conseguem fazer isso? É tão rígido, é tão forte. Mas Cristo apontou que eles eram como sepulcros caiados. Por fora, muito bonito, mas por dentro, só podridão, só ossos mortos, só coisas podres e fétidas. Quando Cristo ele começa a dizer assim mesmo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Mas nós fizemos o que tu mandaste. E o que é que Cristo nos mandou? Eles acham que o que Cristo mandou a gente fazer é pregar, é expulsar demônios, é orar pelos enfermos, é dar caridade. Mas foi para isso que Cristo nos libertou? Também. Mas não é o também. Esse é o complemento. Isso nunca foi a primeira. A primeira ordem que Cristo nos traz é para estar com Ele. Se nós não estamos com Ele, não adianta, irmãos. A gente pode saber fazer o que a gente tem que fazer. Cristo mandou a gente evangelizar, então bora evangelizar. Cada um pega um panfletinho e começa a falar. Cristo falou para a gente orar, Cristo falou para a gente pregar a palavra. Cristo também falou que era para a gente louvar, adorar o Senhor.
tudo a gente está fazendo coisas, irmãos. Obras que no final das contas muitas vezes querem nos credenciar para sermos salvos. Porque essa é a intenção de todo aquele que tenta fazer as obras, independente de andar com Cristo. Se eu fizer essas obras, Ele vai levar em consideração o que eu fiz e vai me deixar andar. Se você tem dúvida disso, leia o livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, quando ele trata a responsabilidade dos homens, que muitos deles disseram assim mesmo, disseram assim, eu já fiz tanta coisa. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. Certo, um homem disse assim mesmo para mim, não preciso mais fazer essas coisas não, eu já fiz tanto isso, era tantas coisas que eu já fiz, agora eu não faço mais isso não. Deixa para vocês que eram os mais novos. Sabe o que ele está querendo dizer? É que agora a minha cota e tudo aquilo que eu tinha de fazer, eu já atingi minha cota. Então Deus, Ele vai ser responsável de me salvar, porque eu já atingi a minha cota. Ezequiel, ele está dizendo exatamente isso. Não pense que porque o justo está fazendo tantas coisas e de repente disse, olha, já dei por conta, já acabou para mim. E agora ele começa a cometer os pecados e disse, não pense que eu vou me lembrar das coisas justas que ele fez e não vou lançar ele. Assim como eu não lembrarei de toda a iniquidade que o ímpio continua fazendo. E de repente, num determinado momento, ele disse, Senhor, eu me arrependo. Eu não me lembrarei dos pecados passados e darei salvação para este homem. Assim como também não lembrarei de todas as justiças que um justo fez, e naquele dia ele se rebelar e começar a fazer e praticar o mal, eu olharei para o tempo presente. Você entende agora que Deus não leva em consideração nem o passado da gente, se é mal ou se é bom? Ele olha o teu presente, irmãos. Ele olha o teu presente, porque a cada dia Deus está nos provando se nossa fé é verdadeira ou se ela é falsa. Se a nossa fé é apenas uma onda. Eu vivi assim durante todo o tempo, mas agora, deixa para lá. Eu já fiz tanto para o Senhor deve levar em consideração. Não leva, porque a salvação não é por obras, irmãos. É por um andar com Deus, é um andar verdadeiro com Deus. Então Cristo, ele diz assim mesmo, disse, mas eu fiz, disse, aparta de mim, porque eu não te conheço. O que significa dizer que eu não te conheço? Mas Senhor, eu fiz as obras, eu não te conheço. Eu não te conheço, eu não sei quem tu és. Nunca andou comigo. Tu sabe das coisas que tem que fazer e tu está fazendo com a intenção clara de ser salvo por causa dessas coisas. E não é à toa que neste mundo, irmão, vive-se por obras, para tentar ganhar um mérito a estar com Deus. Nós não temos esse mérito, nós não temos esse direito. O nosso direito está em estar com Cristo. E quando nós estamos com Cristo, Ele já preparou as obras boas para que nós andássemos. Quando nenhuma delas existia, nem mesmo nós. Quando Ele nos salvou, Efésios capítulo de número 2, verso de número 10. Porque Deus o que preparou de antemão as obras pelas quais nós deveríamos andar. Boas obras. Mas essas obras nós andamos nela porque nós o encontramos a salvação em Cristo. Nós não queremos as boas obras para sermos salvos. É porque somos salvos que fazemos as boas obras. E aqui, quando Cristo ele começa, o Novo Testamento começa a apontar que Jesus, Ele é Senhor, existe uma terceira situação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo. Abra primeiro em 1 Coríntios, capítulo número 6. Quem achou pode ler o verso 19 e 20, perdão. 1 Coríntios, capítulo número 6, versos 19 e 20.
Muito bem, aqui nesse texto ele completa dizendo assim exatamente que Cristo agora é o nosso possuidor e somos escravos de Cristo. Mas aí tem um detalhe. Está sendo aplicado a Cristo a palavra Senhor como se fosse um aristocrático, um dono de escravos. Só que existe o terceiro sinal, ou o terceiro significado a respeito da palavra Senhor para nós. No Novo Testamento que ele fala. É a palavra Senhor significando agora como um uso imperial, como se ele fosse um poder soberano sobre tudo que tem em determinado local. Ou seja, ele detém a soberania total sobre um grupo de pessoas. E isso pode ser entendido também dentro de um âmbito político, ou seja, aquele imperador ele é senhor sobre todo aquele território, sobre todas aquelas pessoas que residem naquela situação, que estão debaixo do seu senhorio. Aí começa a acontecer algo mais profundo para Cristo. Porque nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, a gente tem a palavra Yahvé. A palavra Yahvé é o tetragrama de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico. Correto até aí? Todo mundo sabe disso? Escrito em hebraico. Só que talvez você não saiba que o hebraico do Antigo Testamento, ele não tem vogal. Não tem nenhuma vogal, só é consoante. E aqui começa um detalhe. O nome de Deus são 4 consoantes. W, H, Y e H. É um nome impronunciável. Então, devido ao tempo, as pessoas, por causa do terceiro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Israel ficou muito preocupado em usar o nome de Deus. Não é para tomar o nome do Senhor em vão, então o que a gente vai fazer? Então eles tentaram mudar o nome de Deus para que quando eles usassem um nome de Deus, eles usassem um outro nome. O nome de Deus não é o soberano de todas as terras. É ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. Na Escritura Sagrada, Deus muitas vezes não é apresentado como o poderoso de Jacó, o todo-poderoso, o Altíssimo. A pergunta que eu estou dizendo, o Altíssimo é o nome de Deus? O Todo-Poderoso é o nome de Deus? O poderoso de Jacó é o nome de Deus? O Senhor dos Exércitos é o nome de Deus? Tudo isso são títulos designados para Deus. Só que Deus tem o seu próprio nome, o nome próprio de Deus, que são essas 4 palavrinhas, essas 4 letrinhas. W, H, Y e H. E é um nome muito difícil de ser pronunciado. Ninguém consegue pronunciar, pelo menos até onde a gente sabe, se tornou um nome impronunciável. Dizem que os rabinos mais antigos sabem pronunciar esse nome. Mas eles nunca usam esse nome. Era tão santo para eles, tão específico e sagrado este nome, que uma pessoa, quando estava escrevendo as Escrituras Sagradas, que eram os pergaminhos, eles pegavam a tinta e o papel, que era tipo uma pena, e escreviam o rolo. Quando chegava o nome desse tetragrama, eles pegavam essa caneta e escreviam. Quando terminava de escrever essas 4 letras no tetragrama, eles pegavam essa caneta, para vocês terem uma ideia qual era a precisão deles. Eles disseram assim mesmo: tu ousastes escrever um nome impronunciável e o nome mais soberano de todos. Acabou o teu propósito nessa terra, vamos dizer assim. E jogavam fora a pena. E pegavam uma outra pena e começavam a continuar a escrita. Tamanha era a santidade que eles tinham em relação a esse nome. Você nunca mais vai escrever coisa alguma, porque você ousou escrever um nome que é sobre todo o nome. Ele jogava fora. E aí então ele pegava uma outra pena e continuava. Se tivesse 3 vezes, era 3 penas indo embora. 3 vezes o mesmo nome de Deus. Aí o que acontece? Israel ele tinha um zelo muito grande por isso. Então o que aconteceu com isso? Eles começaram a não pronunciar o nome de Deus. Começaram a fazer o quê? Dar títulos para o nome de Deus, em vez de pronunciar. Porque eles tinham medo de entrar em pecado. Então, se eu vou chamar... A gente gosta muito de dizer, meu Deus do céu. Não é assim que a gente usa muito dessa expressão? Você já parou para pensar que pode ser... Está chamando Deus com
usando o nome do Senhor em vão? Estou falando. Porque é uma expressão isso, não é uma expressão? Disse, meu Deus do céu. Você pode perceber claramente que você não está usando o nome de Deus para dentro de uma oração. É por uma expressão. E você está tomando o nome do Senhor em vão. Para evitar esses problemas, Israel começou a dizer, não, a gente não vai poder fazer esse negócio. Então, vamos fazer o seguinte. Mente. Esse é o ponto. Aqui começa. Então Israel ele foi para um lado extremo e a ideia da cultura deles terem feito isso com a caneta, isso prova que verdadeiramente Deus nos legou um Antigo Testamento impecável. Presta sua atenção. Hoje a gente não faz mais cópia. Mas no meu tempo de escola todo mundo fazia cópia. Era ou não era? Todo mundo fazia cópia. Uns 20 anos atrás todo mundo fazia cópia. Cópia. Copie esse texto aí. Ditado. Tá, não. A professora ia lá no ditado. Era ou não era? Não era assim? Mas lógico, não podemos deixar de lado esses castigos. Isso. Mas por que isso? Para acertar a sua grafia, não era verdade? Por repetição. Mas o meu ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quão difícil era a gente ouvir e escrever. Quão difícil era a gente ler, ver o texto assim e copiar ele sem nenhum erro. Então a professora pegava a nossa cópia e olhava para ver se estava correta a cópia. E a gente percebe que quando a gente copia, a gente erra. Mesmo vendo nossos próprios olhos, olhando as letrinhas, a gente erra a mesma cópia. O copista de Israel fazia a mesma coisa. Ele pegava um pergaminho e começava a escrever. Se tivesse 3 erros, irmãos, jogava fora. Não tem borracha. Não tem dedo para passar. Errou 3 palavras, acabou. Ele olhava, e o detalhe, se contava cada letra em cada linha. Tem que ter 30 letras nessa linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31. Era preciso, irmãos. Da direita para a esquerda. Mas aí, eu estou colocando isso, é por causa dessa rigidez que Deus deu a esse povo, que faz com que hoje nosso texto do Antigo Testamento seja um texto irrepreensível, irmão. Os erros dele que pontuam no Antigo Testamento somam menos de 5% de veracidade desse texto. Já pensou se Deus tivesse dado a um povo brasileiro para fazer as escrituras? Não, tá bom, só um errinho, né? Um errinho tá bom, prossegue. Nos dias de hoje fazem muita grito, estardalhaço a respeito da Escritura Sagrada, dizendo que a Escritura não é verdadeira. Que foram os homens que escreveram. Que foi adulterada por muitos homens. Vocês já não ouviram falar disso? Agora, quantos já ouviram falar que o judeu fazia isso? Como pode ser adulterada a Escritura se o cara não consegue errar 3 palavras e vai rasgar uma cópia? E pensem, a cópia naquele tempo não é uma cópia como a nossa, que a gente tem papel à vontade. Era riquíssimo, era caríssimo ter um livro sagrado. Ter uma escritura, ter pergaminho era muito caro. Era dispendioso. Então ele tinha que fazer com muita seriedade para que ele não erre, para que ele não estrague todo o pergaminho. Não era uma folha, irmão, que vai ser rasgada, era um pergaminho inteiro que vai ser rasgado, que vai ser jogado fora. Por isso eles tinham que ter com
tanta calma, separado e muita atenção para ser o que ele estava fazendo. Eu estou colocando isso para que vocês entendam o seguinte: quando essas 4 letras eram colocadas, Israel ele disse, não, a gente não pode ficar pronunciando esse nome. Então, com o tempo, como era o alfabeto deles não tinham vogais, eles começaram a colocar as vogais e ensinar. E isso é depois, já no período de Cristo, pouco mais depois do período de Cristo, para que as pessoas não perdessem a língua hebraica. A língua hebraica de hoje, neste mundo que a gente tem moderno, é totalmente diferente da língua hebraica do Antigo Testamento, não tem nada a ver. Toda a língua hebraica do Antigo Testamento, toda, são 3.000 palavras. Esse era o vocabulário total da Bíblia hebraica. Daquilo que eles falavam no hebraico do tempo de Jesus, antes. 3.000 palavras, irmão. Só os nossos verbos dão mais de 3.000. Só os nossos verbos dão mais de 3.000. Mas Abraão, todo o vocabulário desse povo era só 3.000? Era. Vocês já viram aquela brincadeira de falar tudo na língua do P? Papai, Pepe, tudo fala no P, não é? Tudo que se fala é na língua do P. Pense, porque a pessoa está tirando uma primeira palavra, né, a primeira letra e colocando o P, e aí vai embora. Pense num vocabulário que só tem 3.000 palavras. Significa dizer que existem muitas palavras que vão ter que ter vários significados. E a gente tem que olhar o contexto dela para saber se esse significado é aquele ou é aquele outro. Tipo, como se fosse manga. Manga, a fruta? Tem isso. Tem isso também. Tem isso também. E aqui, eu estou colocando isso para que você entenda que quando Israel foi colocado esses 4 nomes, ele introduziu um outro nome, e é esse nome que a gente usa, Iavé, ou Javé, ou Jeová também, que muita gente usa. Mas é a representação desses 4 tetragramas, e que foram introduzidos vocais para se pronunciar. A gente usa mais Iavé ou Javé. Muito bem. Tem esse nome. Quando as escrituras, você vai ler na sua tradução, quando você vê o nome de Deus escrito todo em letra maiúscula, é o tetragrama. Quando você vê a palavra, o nome de Deus escrito em letra maiúscula, toda ela é o tetragrama que está aparecendo. É o Iavé. E esse Iavé trocou-se para a nossa escritura como Senhor. Senhor, todas em letra maiúscula. Salmo de número 110. Melhor vocês verem do que eu falar para vocês. 110, Salmo de número 110. Mas essa tradução é ruim aqui. Leia o verso primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando você olha essa tradução, você vê Senhor em letra maiúscula e um outro Senhor em letra minúscula. É ou não é? Não está aí? Mas essa tradução é muito ruim. Eu queria mostrar ela, mas a tradução daqui da nossa área é péssima para a gente ver esse tipo de situação. Porque você está vendo apenas Senhor com letra maiúscula e o resto de todas as letras em letras minúsculas. E o segundo Senhor é pior ainda, que é só em letra minúscula. Mas esse segundo Senhor é quem? Quem é que diz Senhor ao meu Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está dizendo isso para quem? Falhei, Manami. Está dizendo quem? Quem está dizendo para quem?
Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é esse primeiro Senhor e quem é esse segundo Senhor? O Pai para o Filho. O Deus Pai, o Senhor Deus Pai, está dizendo para o Senhor Filho, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse texto, Cristo, ele diz, como Davi, como o Cristo é filho de Davi, se ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, como ele pode ser filho se ele lhe chama Senhor? É impossível isso. É necessário que Davi não seja de fato o filho, que o Cristo não seja verdadeiramente Davi sendo seu pai. Porque nunca um pai vai dizer para o filho de Senhor, a não ser que seja por brincadeira. Mas nesse texto, como eu falei, a tradução não é muito boa. Portanto, não, é difícil a tradução da área. Bem difícil. Deixa eu ver se eu pego um texto melhor aqui. Abra Êxodo. Se a área não tiver mudado, Êxodo 20. É muito ruim. Sem chance. Eu tentei de todas as formas achar aqui, mas não achei. Por quê? Porque todas as traduções da área, ela está trazendo o termo Senhor em letra maiúscula e o resto em letra minúscula. Mas a tradução correta seria... Não é uma tradução correta, mas como é que eu identifico que Deus está usando o seu nome, o tetragrama verdadeiro ali? E não é apenas um outro nome que está sendo colocado nas Escrituras. É exatamente essa tradução, porque a gente não está no original, então a gente não tem como identificar. E a forma que os tradutores usaram, e não a ARA usou, mas outras traduções usam, como a Revista Corrigida, elas usam o nome Senhor, todas elas em letra maiúscula, letras garrafais. Quando você vê esse nome em letra maiúscula, Senhor, completamente maiúsculo, você está sabendo que está sendo escrito o nome verdadeiro de Deus, o único nome que Ele deu a Israel. Esse é o Yahvé. E quando Deus está usando os outros nomes dele, que muitas vezes ele é trocado como Adonai, como Senhor também. Pode ser colocado, é o Adonai. Então esse Adonai é colocado como Senhor em letra maiúscula, só apenas a primeira letra e o resto Senhor. Como está no Salmo de número 110. Mas o Salmo de número 110, disse o Senhor é o meu Senhor. Disse quem? Yahvé a Adonai. Ou seja, o Yahvé, que é o Senhor em todas letras garrafais, disse para Adonai, o Senhor. Quando eu estou colocando isso, Deus está dizendo para nós entendermos o seguinte, para nós percebermos, que quando a gente se aproxima do texto, Deus muitas vezes nas Sagradas Escrituras colocou o seu nome como Senhor e Adonai para que as pessoas dissessem, em vez de dizer Yahvé, tipo, meu Deus, para evitar esse tipo de problema e tipo de colocar o nome do Senhor em vão, colocou o nome Adonai, porque embora eu use de forma indevida, seria mais ou menos Deus, meu Deus, o que está acontecendo com isso agora? Tipo uma expressão, meu Deus, e agora? A gente usaria Adonai e não usaria o nome verdadeiro de Deus para fazer esse tipo de expressão. E eles entendiam que dessa maneira eles evitariam um pecado maior, tomando o nome do Senhor em vão. Eu vou parar por aqui e no terceiro uso, que é o uso imperial, a gente vai dar uma olhada mais a respeito desse uso no próximo domingo, para que a gente entenda algumas coisas que são extremamente importantes, porque não é um caso apenas de um dono, um senhor de escravos, tendo possuído alguns escravos. Ele é um dono e um senhor imperial. E sob esse título, sob esse poder de soberania, algumas coisas são extremamente importantes para nós. Vamos orar ao Senhor.